Fala, queridos, a paz de Deus, Júnior Gonçalves mais uma vez aqui para uma palavra rápida e objetiva que vai edificar a sua vida. O título da palavra de hoje é Desculpas Nunca Mais. Quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Eu vou ler rapidinho para esse vídeo ser bem dinâmico, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo porque as leituras são grandes. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia determinado, mas Samuel não vinha a Gilgal e o povo dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E aconteceu que, tendo acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel estava vindo, e Saul saiu para receber e saudar. Então Samuel disse: o que tens feito? E Saul respondeu: vendo eu que o povo se ia de mim, e que tu não vinhas no prazo dos dias, sendo que Samuel chegou, e que os filisteus estavam ajuntando em Miquimais, disse eu: os filisteus descerão agora contra mim em Gilgal, e eu não busquei o favor do Senhor. Esforcei-me, pois, e ofereci holocausto. Até aqui a gente já consegue ver algumas coisas. Para Saul, era apenas uma cerimônia religiosa, não tinha nada a ver com o principal propósito de Deus. Quando Deus mandou que Saul fosse para lá e esperasse por 7 dias, era do plano de Deus criar uma certa situação onde Saul seria provado. 7 dias, com risco de ser atacado a qualquer momento, somente confiando em Deus, Saul poderia ficar naquele lugar esperando 7 dias. E a gente viu que Saul não foi aprovado, porque o que Deus queria era ver onde estavam os olhos de Saul, se era no povo ou era em Deus. E infelizmente Saul não esperou Samuel, como a gente está vendo, né? Mas vamos chegar lá. Então Samuel disse a Saul: loucamente procedeste, não guardando o mandamento do Senhor teu Deus, que ele tinha te ordenado, porque o Senhor agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino subsistirá. E Deus ainda fala com Saul aqui através de Samuel: o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, que já era Davi. Quando ele diz aqui o reino subsistirá, que Saul não ia ter continuação, a linhagem de Saul iria se interromper ali, não ia ser como normalmente a gente vê até hoje, né, em países que existem reis e rainhas, de pai para filho. Então Saul seria interrompido ali, o reinado de Saul. Mas enfim, a primeira leitura, vamos fazer a segunda, porque a gente tem para falar hoje é uma comparação. Agora, você vai abrir sua Bíblia em 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Antes de qualquer coisa, deixar claro aqui para vocês que a primeira vez que Deus enviou Natã para Davi foi para dizer que da linhagem dele viria o Messias, Jesus. Então foi uma mensagem espetacular. E agora o mesmo Deus está mandando Natã a Davi para falar para ele uma coisa. Na verdade, é como uma parábola, né? Natã fala para Davi o seguinte: o rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais do que só uma cordeira, que ele tinha comprado e criado e que tinha crescido com ele e com os seus filhos, comendo o seu bocado e bebendo do seu copo e dormindo no seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele, mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. Então se acendeu o furor de Davi de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte, e ele deve pagar pela cordeira o quádruplo, porque fez tal coisa e porque não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel e te libertei da mão de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Depois disto, eu lhe dei também a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Pois tiveste desprezo pela palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, tu feriste a espada, e tomaste por tua mulher a mulher dele, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pelo que agora a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezou, e a mulher de Urias, o heteu, tomaste para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa, pois as tuas mulheres tomarei diante de teus olhos, e as darei a teu próximo, e ao qual vista deste sol se deitará com tuas mulheres. Porque
tu tens feito isto em oculto, mas eu farei isto diante de todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. A gente pode ver uma comparação muito clara aqui. Eu acredito que se Saul tivesse assumido a culpa pelo erro, ele seria perdoado, mas ele deu desculpas a Deus. Saul deu desculpas, ele transferiu a culpa dele para o povo, para os filisteus, mas hora nenhuma ele assumiu que a culpa era realmente dele. O holocausto era apenas uma cerimônia religiosa que deveria ser cumprida para que ele fosse vitorioso. Isso não tinha nada a ver. Aquilo não era religião. Deus não estava ali esperando cerimônia, holocausto, Deus estava esperando obediência. Deus queria ver até que ponto Saul confiaria nele. E além de Saul não ter confiado em Deus, Saul falhou e deu uma desculpa. Mas quando Deus fala que ele já tinha escolhido segundo o coração dele, que era Davi, a gente sabe que Davi foi um cara que errou muito. Acho que Davi bateu o recorde na Bíblia de erros, de pecados. Davi errava constantemente. Davi tinha algo que Deus sabia que ele tinha. Ele assumia os erros, ele confessava quando errava. E o mais importante que Davi fazia, ele deixava, porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A gente vê claramente que Davi podia ter dado milhões de desculpas. Podia ter dito que a mulher era linda, a mulher que seduziu ele, que foi tudo culpa da mulher. Enfim, Davi podia ter feito qualquer coisa, mas Davi conhecia Deus. Isso deixa provado que Davi conhecia Deus, porque Davi sabia que aquilo não era a respeito dele, não era a respeito dela, não era a respeito de Urias, não era a respeito da morte dele, não era a respeito de nada disso. Era o quanto drástico era para Deus ver ele pecar, ver o erro dele. Ele sabia o quanto aquilo feria a Deus. E ele não fez o que fez, não assumiu porque ele era mais homem do que qualquer um, não. Ele conseguiu enxergar quando ele diz: pequei contra o Senhor. Ele sabia ali de fato que era um castigo que era ruim para Deus, sabe? E ele sabia que Deus era o Deus do arrependimento. Ele sabia que ele erraria mais vezes, que essa não seria nem a primeira nem a última vez que ele erraria. Tudo isso ele sabia. Mas ele sabia também o quanto de mal aquilo faria para Deus. E foi por isso que ele assumiu o erro dele. O que eu tenho para te dizer é que existem algumas coisas nisso tudo. A primeira coisa de tudo é que se você dá desculpa para os seus erros, fica tranquilo, porque grandes homens da Bíblia também fizeram isso. A gente vê, a primeira desculpa foi dada lá no Éden por Adão, quando transferiu toda a responsabilidade que ele tinha para a mulher e a mulher para a serpente. Pensa só na vida de Adão. Adão não era só Adão, ele era o dono, ele era o rei daquilo tudo ali. Deus criou tudo e colocou Adão no centro de tudo para Adão administrar aquilo tudo. Deus não pediu nada de difícil. O que Deus pediu para Adão foi para que não comesse. Você acha que o fruto daquela árvore ia fazer a diferença? Lógico que não. O que fazia a diferença era a obediência. Então ali foi a primeira desculpa que a gente viu, e existem várias outras. Quando Deus levantou Moisés, quando Deus levantou Noé, as pessoas davam desculpa para não aceitarem o propósito de Deus na vida delas. Mas enfim, o mais importante que eu tenho para te dizer é o seguinte, que as pessoas ficam pregando para você que é natural do ser humano. Nós temos uma natureza pecaminosa, que ninguém é perfeito, só perfeito era Jesus, que nós somos pecadores mesmo. Eu quero que a gente viva um novo tempo. A gente sabe que Jesus veio nessa terra, ficou aqui por bastante tempo, mas que ele era 100% homem, mas 100% Deus, mas por ele ser 100% homem, ele estava passivo aos erros que nós cometemos todos os dias, e ele viveu aqui esse tempo todo sem pecar, sem errar. Nós não queremos ser Jesus, mas queremos nos espelhar em Jesus. Que Jesus seja um espelho para nós. E quando a gente pense em falar que a natureza é pecaminosa, que somos pecadores, que nós erramos, que nós pensemos. O certo é dizer: eu quero ser como Jesus, igual a Jesus, eu quero viver como Jesus, eu não quero pecar, eu não sou pecador. Nós temos que pregar para nós mesmos que nós somos melhores, não que nós somos piores. Nós não podemos aceitar essa mentira do inferno, que a gente tem que ser pecador, que a gente é pecador por natureza. Eu sei que a gente pode errar, que a gente vai errar, que seja um escorregão, que a gente não viva pensando que a gente vai pecar sempre, que Deus vai perdoar a gente, mas que a gente viva pensando que a gente não vai pecar nunca, e por consequência, de repente, a gente possa pecar e Deus vai perdoar a gente. Porque você entende onde eu quero chegar, querido? Toda vez que você profetiza palavras de maldição na sua vida, não é isso que acontece? Porque vamos ficar profetizando na nossa vida, mano, que a gente vai pecar, que a gente é pecador, que a gente erra, que a gente nasceu assim, que a gente vai ser assim pra vida toda. Eu quero que a gente viva um novo tempo, um tempo onde a gente acredite na gente mesmo, que a gente viva dia após dia profetizando nas nossas vidas que nós não vamos pecar, nós não vamos errar, que nós temos como espelho a Jesus, e que assim viveremos, tentando andar no mais perto possível do caminho correto, do caminho que Jesus espera que vivamos, mas que a gente possa de repente pecar. Você entende a diferença?
diferença? Eu tô falando, não é de você deixar de pecar, porque isso realmente não sei, nem se é possível. Mas se for, eu quero em nome de Jesus essa vida. Mas que você viva acreditando que se pode viver sem pecar. Caso você peque, você vai ser perdoado. Não que você vai pecar e Deus vai te perdoar. A gente vê que Davi falava com Deus através de pessoas. Hoje a gente fala com Deus diretamente. Hoje a gente não precisa de pessoas para trazerem até nós o que Deus tem para nós e nem para falar com Deus. A gente não precisa chamar alguém, contar o que a gente pensa e o que a gente espera que Deus nos diga através de outra pessoa. A gente pode falar diretamente com Deus. Eu vi uma frase na internet, eu não sei nem pronunciar o nome desse camarada direito, mas eu acho que é Will Wilson, que diz o seguinte: a experiência é aquilo que lhe permite reconhecer um erro quando você o comete de novo. Você entende? Você erra hoje e amanhã, quando você vai começar o mesmo caminho que te levou aquele erro, você vai identificar. A mesma coisa o pecado. Que a gente possa começar a viver assim. A gente peca, escorregou, pecou, mas que esse pecado não se torne uma iniquidade. Esse pecado se torne uma experiência para quando você começar um caminho que vai te levar àquele mesmo pecado, que você possa identificar isso e assim a gente vai alcançar uma vida menos pecadora. É igual uma briga de casal. Se o cara é crente, a primeira desculpa que ele vai dar é de Efésios. Ele vai ditar Efésios para a mulher vai ditar Efésios para ele. A esposa diz que não respeitou o marido porque ele não amava. E o marido diz que não amava a esposa porque ela não respeitava. Eu penso o seguinte: se a gente parar de dar desculpa e fazer o que é a nossa parte, quem sabe a outra pessoa não vai mudar? Pensa, se você acha que a tua esposa não te respeita, mas você não tá nem aí para isso, se ajoelha para Deus e diz: Deus, eu tô aqui na tua presença para dizer que eu quero amar minha esposa mais, que eu quero respeitar minha esposa mais, e eu quero que ela me ame como diz tua palavra. Quem sabe, se você parar e amar a tua esposa, ela vai começar a te respeitar. E quem sabe você, esposa, começar a respeitar, o teu marido não vai te amar mais. O problema todo é que a gente está sempre dando a desculpa, transferindo a culpa do que é nossa responsabilidade para as pessoas que estão à nossa volta ou para outras pessoas. Enfim, se eu sou marido, eu digo que a minha esposa não me respeita, por isso eu não vou amá-la. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho que amar a minha esposa independente dela me respeitar. Quando a gente se casa com alguém, quando a gente se junta, quando a união é estabelecida, a gente sabe os defeitos normalmente, porque as pessoas vivem junto muito tempo. E sabe, quando a gente casa, a gente leva o pacote, amigo. Parceiro, eu tenho pra te dizer que se tu vai casar agora, tu vai levar um pacote. Vai levar a mulher, mas vai levar com ela todos os defeitos que ela tem, todas as dificuldades que ela tem. E você, esposa, vai casar com teu marido, você vai levar todos os defeitos que ele tem e todas as dificuldades que ele tem. E juntos, vocês vão precisar romper algumas barreiras. Mas que a desculpa não seja mais aquilo que vai te deixar separado do teu marido e da tua esposa. Que as desculpas possam sair da tua casa, que as desculpas possam sair do teu casamento, que as desculpas possam sair da relação tua com teus filhos, do teu trabalho. Nem tudo a gente pode transferir a culpa. Na maioria das vezes, a culpa é da gente. A gente planta e a gente colhe. A gente fica simplesmente transferindo a culpa e às vezes a gente transfere isso para Deus, porque às vezes a gente está passando uma dificuldade. Fala isso. Deus está me tratando. Deus está me fazendo passar por isso. O diabo fez isso. O diabo fez aquilo. Eu creio que existem coisas espirituais, mas existem coisas que não são espirituais e a gente tem que ter discernimento para entender que dar desculpa não é espiritual. E Deus não é um Deus de desculpa. Deus está preparado para nos dar o perdão. Mas eu creio que toda vez que a gente for pedir perdão a Deus, se a gente for com uma desculpa, não vai dar certo. Vai ser como Saul. Porque Deus quer ouvir da gente que a gente assuma nossos erros. Então o que eu venho para te falar nessa mensagem é isso, que a gente possa viver um caminho novo, um caminho onde a gente vai acreditar e vai orar por isso, que a gente, se você já acredita, amém. Se você não acredita, vamos orar por isso, que a gente possa acreditar que a nossa natureza é de não pecar e não ficar ditando toda hora que a nossa natureza é pecar e que Deus vai perdoar a gente. Não, vamos começar a pregar, mano, que a gente não vai pecar, que a gente vai viver sem pecar. E se a gente pecar, a gente vai aprender com isso e Deus vai perdoar a gente. Veja bem, não me confunda, não estou dizendo que eu não peco, que você também não vai pecar. Lógico que a gente peca, mas que a gente acredite que podemos cada dia mais pecar menos, até que chegar um ponto onde a gente vai estar diminuindo. Nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Existem milhares de estudos que provam isso. Quando a gente vê um filme, a gente chora, tá provado aí que a gente não sabe o que é real, a mente da gente não sabe o que é real imaginário, porque aquilo é um filme, as pessoas estão ali encenando, não estão ali passando pelaquela dificuldade realmente, e a gente chora. E tem pessoas pregando pra você o tempo todo que você precisa mudar seu mindset, que você precisa pensar em coisas grandes. Quando te pregam prosperidade, é a primeira coisa que você ouve, que tudo começa na sua mente. Tem gente pregando isso pra você. Pensa que você já é rico, pensa que você já é próspero, sendo que prosperidade é ausência de necessidade, não tem nada a ver com dinheiro. Mas pensa isso, profetiza e vai acontecer.
É o que estão pregando para você, para mim, para todo mundo. Não estou falando na igreja, estou falando no mundo em geral. Hoje existem mentores de tudo quanto é tipo, coach, pregando na internet esse tipo de coisa, a mudança do mindset. Que a gente precisa pensar grande, pensar em sucesso para ter sucesso. Então eu venho te dizer, se você pensa em pecado, você vai ter pecado, porque é a mesma coisa, se você planta pecado, você vai colher pecado. Então se você pensa, profetiza pecado, se materializa pecado na sua vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o mindset para o mindset de Jesus, para o mindset de Deus. Vamos pensar que não vamos pecar, vamos profetizar com a boca que não vamos pecar e vamos acreditar que isso se materializará na nossa vida e a gente vai pecar menos. E cada dia que passa a gente vai pecar menos e vai amar mais e vai dar menos desculpa. E toda vez que a gente pecar, vamos ser honestos com Deus, vamos assumir os nossos erros. A Bíblia também nos diz que quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que a gente possa, em nome de Jesus, não dar mais desculpa. Mudar nosso mindset para que não pecamos menos. Acreditar que a gente não vai pecar. Tentar viver uma vida diferente. E em nome de Jesus eu creio que isso vai acontecer do mesmo jeito que o sucesso chega para essas pessoas, pecar menos vai chegar na nossa vida. Em nome de Jesus eu acredito. E que a gente possa viver um tempo diferente, um tempo novo em nossas vidas. O que eu venho pregar para você hoje é essa palavra e eu creio em nome de Jesus que o caminho é esse, que é o que Deus tem para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, que você possa, dia após dia, mudar seu mindset, começar a pensar assim, eu creio, em nome de Jesus, que a sua vida vai mudar como a minha, como a de todo mundo. E vamos falar de Jesus para essas pessoas, vamos falar dessa palavra para as pessoas. E eu creio, em nome de Jesus, que iremos viver um novo tempo. A paz do Senhor para vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, seja uma semana de vitória e abençoada em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera.